Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, 1º de julho, quando a nossa moeda, o real, está fazendo 29 anos. É a 8ª moeda que eu testemunho. Eu tinha 2 anos de idade quando o R$1.000 passou a se chamar um cruzeiro, 1942. Depois foi em 67 que mudou de cruzeiro para cruzeiro novo, ia cortando o zero. Depois em 90, depois em 70, voltou a ser cruzeiro. Depois em 86, o plano cruzado, inventaram o cruzado, de triste memória. Em 89 ainda veio o cruzado novo e vá cortar zero. 1990, cruzeiro de novo. 1993, cruzeiro real. Aí finalmente em 94, governo Itamar Franco, o real, que está segurando a inflação. A inflação naquela época, eu lembro, 84% ao mês. Quem inspirou o Plano Real, segundo me diz Gustavo Franco, um dos autores do Plano Real, que faz a apresentação desse livro, é o autor desse livro que conta aqui a sua vida, Hjalmar Schacht. A mãe dele, como a minha mãe, com o mesmo sobrenome Eggers, da mesma família, de certa forma somos parentes. Gustavo Franco, quando soube desse parentesco, me abraçou e disse que ele é que foi a inspiração, o que ele fez com o Marco na Alemanha. Ele foi um dos 2 absolvidos em Nuremberg. Por quê? Porque ele, no Banco Central alemão, se recusava a liberar verba para a guerra. E, por fim, quando houve o atentado contra Hitler, da bomba embaixo da mesa, ele foi preso como suspeito. Sorte dele. Quando os aliados chegaram lá, ele estava preso e foi absolvido. E acabou sendo chamado para presidir bancos centrais aí pelo mundo. Parece que no Egito, Índia, Canadá. Enfim, um pouquinho de história da família que se mistura com a história da Segunda Guerra e que se mistura com a história da nossa estável moeda, porque eu não vi tanta estabilidade de uma moeda como no real, né? Cruzeiro, lá para os anos 50, já começou a inflação e começou a disparar com a construção de Brasília. Depois ninguém mais segurou, a não ser o Itamar Franco, né, que me deu o furo. Eu dei a notícia do Plano Real, graças a Itamar Franco, que me ligou meia hora antes do Jornal Nacional e pôs Fernando Henrique no telefone para me explicar. Não tinha computador na época, eu fui correndo, pedi um quadro negro na Universidade Católica, que ficava pertinho da Globo, e lá expliquei a história da URV. Bom, vamos em frente para continuar essa conversa. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, Lula em baixa e parece que cometeu mais um erro pesado. Erro não é nem de circunstância. É um erro que pega a fundo a relação com o Legislativo. Ele vai processar o Legislativo, usando a Advocacia Geral da União, que anunciou hoje que vai entrar no Supremo contra um decreto legislativo que foi aprovado entre 594 deputados e senadores, só 131 foram contra. Então, é uma vontade muito sólida do Legislativo, dos representantes do povo e dos estados, contra aumento do imposto sobre operações financeiras.
que pretende tirar 20 bilhões dos pagadores de impostos, exatamente aqueles que mais tomam empréstimo, ou seja, os mais apertados. Ainda teremos mais imposto IOF, né? Só que o Legislativo derrubou, não aceitamos mais impostos. O PSOL entrou no Supremo, foi sorteado, o relator deu Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse que não podia e que Moraes já tinha ações parecidas e Barroso decidiu, como presidente supremo, empurrar para Moraes, mais essa. Aí a Advocacia da União, entrando em nome do governo, vai para a mão de Moraes também. Grande expectativa. Vai Moraes julgar inconstitucional um decreto do Poder Legislativo expresso com tanta maioria? É possível, porque não seria a primeira vez. Quando uma maioria significativa do Congresso aprovou o comprovante do voto digital, a presidente vetou e o Congresso reafirmou, derrubando o veto da presidente, o Supremo derrubou. Não quis comprovante do voto. E essa é a origem de toda essa celeuma que a gente tem aí com pessoas presas, injustiça, confusão generalizada, devido processo legal, amplo direito de defesa, juiz natural, tudo isso misturou porque houve dúvida, insatisfação, incerteza. Se tivesse comprovante do voto, conta lá o papelzinho e resolve. Pronto, final. Não? Mas preferiram assim. Vejam como as coisas estão interligadas. Bom, e outro caso que envolve o Supremo, a Polícia Federal hoje indiciou a família Mantovani, 3 pessoas. Mas já é o segundo inquérito, porque o primeiro disse que havia menor poder ofensivo e o suposto crime teria ocorrido fora da jurisdição brasileira, em território italiano, lá no aeroporto de Roma. Mas aí, então não vale esse inquérito, vamos fazer outro que tem que pegar essa família, né? Onde é que se viu a senhora Mantovani se dirigindo ao ministro Moraes, teria dito bandido, comunista e comprado. E aí a PF indicou-a por crime de calúnia contra a família toda, os 3, porque o marido dela teria, consta aqui, eu estou lendo o que eu li na agência oficial, né, a Agência Brasil, teria levantado a mão e atingido os óculos do filho do ministro. Bom, e uma outra questão, vejam só, o ministro Moraes não aceitou a indicação da defesa como testemunhas da defesa, não aceitou Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro no caso de Felipe Martins. Argumentou que os 2 são filhos de um investigado, no caso o réu já, Jair Bolsonaro, numa questão, na mesma questão geral, né, e que então não aceitaria como testemunha de defesa. Não sei como isso se enquadra aí no princípio da ampla defesa. O Supremo, por sua vez, condenou na primeira turma a 14 anos de prisão o Diego Ventura. Ele é acusado de ser um dos coordenadores da logística lá do acampamento e do 8 de janeiro. A defesa dele alegou que não há provas sobre ele ter cometido algum crime. E, enfim, essas questões aí que envolvem o Supremo tem
sempre a discussão da origem viciosa desse inquérito genérico que chamam de inquérito das fake news. O ministro aposentado, o ministro Melo, né? Marco Aurélio Melo, disse que é o inquérito do fim do mundo, porque começou como não deveria ter começado, não teve a iniciativa do Ministério Público, começou como se fosse um inquérito administrativo dentro das dependências do Supremo. E ganhou o mundo, urbi et orbi. E aí temos o que temos hoje. E nesse momento, né, depois de um confronto, tem uma entrevista do ministro André Mendonça, né, confirmando o que ele disse no voto do Marco Civil da Internet, que é uma interferência no legislativo. Agora, no site Migalhas, ele reiterou isso, que há reiteradas interferências no legislativo. A gente fica repetindo o óbvio, que o legislativo é quem legisla, quem escreve as leis. O judiciário é quem julga. O executivo é aquele que executa. É tão óbvio, né? E, no entanto, ao declararem, por maioria de 8-3, 2 artigos do Marco Civil da Internet, que já vigoravam há mais de 10 anos, como inconstitucionais, estão fazendo legislação, mudando esses artigos, né, para, de certa forma, obrigar o legislativo a reagir, como reagiu agora contra o executivo, e o executivo reage contra o legislativo usando o Supremo. Nós temos aí uma entrecruzada de competências se misturando aquilo que foi tão bem bolado, que são os 3 poderes harmônicos, como independentes e, ao mesmo tempo, com pesos e contrapesos para que nenhum deles se sobreponha. Na verdade, o poder maior é aquele que recebe o voto do povo como procuração para agir em nome do povo, que é a origem do poder, é o legislativo. Por isso ele está em primeiro lugar no 2º artigo da Constituição. Legislativo, executivo e judiciário por último, porque o judiciário não tem essa procuração do voto. Está lá para interpretar a lei, aplicar a lei, né? No caso do Supremo, a lei constitucional, a lei maior. De Brasília, Alexandre Garcia.